Oi, gente, vamos conversar aí sobre a entrevista, melhor dizendo, o confronto entre Alckmin e os jornalistas ali do Jornal Nacional, não é? Se você chegou agora, o canal é Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e aqui a gente conversa principalmente sobre política, mas também ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira eu falo sobre filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, o questionamento inicial e mais demorado, como era de se esperar, foi sobre corrupção. E o momento que mais machucou Alckmin foi quando falaram que o partido dele apoia Collor. A defesa de Alckmin foi: o PTC, o partido de Collor, não está aliado nacionalmente comigo. Mas aí a Renata, jornalista, lembrou que o PSDB não tem candidato próprio em Alagoas e apoia o ex-presidente Fernando Collor. Pois bem, esse momento machucou muito Alckmin porque mostrou que o PSDB, e se o candidato do PT estivesse participando disso aí, ele também seria apontado a mesma incoerência, né? De alguém que fica dizendo que é contra a corrupção e tal, e apoia pessoas com histórico de Fernando Collor, por exemplo, né? Foi lembrado de Eduardo de Azeredo, e é um cara que não foi expulso do partido, e aí ele ficou dizendo que uma defesa também muito fraca, que ele vai sair por conta própria. Bem, se está evidente que essa é uma pessoa que foi condenado, que tem atos contra o patrimônio público, seria o mínimo que o partido poderia fazer seria expulsá-lo, mas aparentemente não, né? Foi falado sobre a Aécio, aí ele disse que a Aécio está sendo investigado, que é uma coisa que vai ser julgada. Também, diante das provas que foram apresentadas em relação a Aécio, mesmo que a gente não possa condenar ele antes, eu acho que era o suficiente para o PSDB dizer: olha, queremos distância dele, mas aparentemente não. Mas a grande questão é que Alckmin se aliou com o chamado Centrão, que eu me recuso de chamar de Centrão e sempre coloco as aspas, porque é a direita fisiológica do Brasil. O que é a direita fisiológica? Pessoas que não têm um posicionamento político de esquerda, têm um posicionamento político mais conservador e tal, pró-empresariado, mas não são os liberais. Eles são aqueles que usam o Estado para os seus próprios fins, os seus próprios objetivos e beneficiar setores do empresariado que eles são aliados. Então eles são de direita pelo elemento cultural, conservador, e pelo elemento de ser o capitalista, né? Tanto é que sempre votam para diminuir direitos trabalhistas e tal, mas não são, eu não chamaria essa direita predominantemente de liberal. A facção hoje dominante, facção talvez seja um termo muito pejorativo, mas o grupo hoje dominante do PSDB tem tendências fortemente liberais e Alckmin é a maior liderança desse grupo, né? Então, diminuição do Estado e tal, está muito no discurso dele, embora nessa entrevista, nesse confronto, ele não falou muito sobre isso. Depois ele foi questionado sobre mais coisas de corrupção, o Rodoanel, o suposto aumento de valor e a defesa. Ele também tem o mesmo problema, né? Porque ele colocou a mão no fogo pelo secretário, o Lawrence Casagrande, do Dessa e tal. Enfim, e os casos de corrupção foram sendo lembrados, né? E um atrás do outro, até porque Alckmin é o cara que está aliado ao grupo com mais citações na Lava Jato, né? Se você fosse fazer assim, pelos candidatos, qual é o candidato que tem aliados mais citados pela Lava Jato? É Alckmin. E Alckmin se dizer que apoia a Lava Jato, que defende a Lava Jato, fica no mínimo curioso. Tiveram algumas acusações que já pairaram sobre Alckmin que ele não teve que se defender porque não foram feitas. Por exemplo, Álvaro Dias insinuou que quando ele conversou com o Centrão, e ele falou isso num debate, o Centrão teria demandado dele uma série de coisas e ele teria se negado, e isso teria sido um dos fatores que fez o Centrão desistir de Álvaro Dias. A gente não pode acreditar totalmente em Álvaro Dias. Aliás, em políticos é difícil acreditar totalmente em qualquer um que seja. Mas
o fato é que o Centrão, vulgo direitão, como eu prefiro chamar, acabou ficando com Alckmin, né? Ele não teve que se defender disso. E também tem outra coisa que ele não teve que se defender, que foram as reformas do governo Temer. Que a reforma trabalhista e o PEC de gastos que ele defende, e que são coisas profundamente impopulares e que os jornalistas do Jornal Nacional simplesmente não tocaram no assunto. Não sei exatamente por quê. Ele repetiu aquela coisa que ele sempre fala da mudança, da reforma política e tudo mais. Eu defendo a reforma política também. Mas eu não sei se eu concordo muito com o Alckmin, que quer reduzir a um bipartidarismo ou 3 partidos, quer reduzir bastante a quantidade de partidos, como se fosse a solução para os problemas. Eu acho que o problema do nosso sistema partidário é que o fundo partidário beneficia os partidos que aí estão, que toda estrutura beneficia os partidos que já existem e dificulta que novos partidos surjam e se tornem legítimos, e que consigam se legitimar nesse processo, porque eles têm pouco dinheiro e tudo mais. E a reforma que eu defenderia, diferentemente da reforma do Alckmin, seria que o financiamento de campanha fosse exclusivamente por pessoa física, com limite de meio salário mínimo por ciclo eleitoral. Aí os partidos que têm maior adesão junto ao seu eleitorado iriam ser os partidos com mais dinheiro, o que seria justo, não é? Então, se surge um novo partido e que consegue que muitas pessoas doem um pouquinho de dinheiro para ele, esse partido teria mais dinheiro. Eu acho que mecanismos artificiais de financiamento dos partidos, usando o dinheiro público além do fundo partidário, também seriam proibidos. Assim como proibir o financiamento de empresas. Essa seria uma reforma política, a meu ver, boa. E uma reforma política que desse mais poder aos cidadãos sobre os seus representantes, transformando eles mais em delegados do que em representantes. Porque o representante, muitas vezes, tem muita autonomia e faz mais ou menos o que quer. E eu acho que uma democracia mais correta, ou que representasse de fato os interesses da população, seria uma democracia mais semidireta e tal. Enfim, discordo muito de Alckmin na concepção dele de reforma política. Ele parece que gosta muito dos Estados Unidos, e o modelo americano é um modelo que sufoca qualquer alternativa que saia, que seja diferente das alternativas aprovadas pelas grandes corporações privadas, pelas grandes empresas. Parece que é isso daí que Alckmin gostaria. Lembrando que ele é o candidato do establishment, ele é o candidato das grandes empresas privadas, das grandes corporações privadas. Então, ele parece defender um sistema que iria beneficiá-lo. Não é? Faz sentido. Depois, um momento muito baixo também do debate foi quando se falou das prisões, porque ele negou que o PCC comande as operações do crime organizado a partir da cadeia. E o Bonner e a Renata insistiram que sim, o PCC comanda da cadeia, a própria polícia prende recadinhos e tal. Ele ter afirmado tão categoricamente que o PCC não controla a partir da cadeia, me parece uma afirmação extremamente perigosa, porque se amanhã aparecer uma reportagem, uma investigação que mostre que o PCC continua controlando, como é bem provável, muitas de suas operações a partir da cadeia, Alckmin vai ficar com uma cara assim de... né, vai perder a cara, porque vai ficar ridículo ele ter feito essa defesa tão veemente de que não controla a partir da cadeia. Né? Ele falou com muito orgulho que São Paulo tem 35% da população prisional do Brasil. Aí vai uma diferença grande de concepção entre eu e Alckmin. Eu acho que o Brasil ter muita gente presa não é um bom sinal. Os países que têm menor criminalidade na Europa não têm quantidade de tanta gente presa, porque eles aprenderam a reduzir a reincidência. Né? E eles também evitam prender pessoas por pequenos delitos. E a maioria desses países também não prendem mais usuários de drogas, o que também reduz a população prisional. Trata o usuário como uma pessoa que tem um problema de saúde e não como um bandido, e isso daí reduz que ele seja atraído pelo crime organizado e tal. Então você tira do crime organizado o exército, e você, enfim,
prende mesmo os criminosos mais perigosos, os criminosos que atentam contra o patrimônio público. Esses são os presos. E aí esses países têm uma população prisional menor, têm índices de reincidência menores e têm menos violência. Né? Prender um monte de gente, né? O modelo americano, por exemplo, não é o melhor modelo. Os Estados Unidos têm os piores índices de violência do mundo desenvolvido. Então, se você quer escolher algum país do mundo desenvolvido, não seria os Estados Unidos, que você iria procurar as soluções. Né? Depois foi falado sobre o atraso de obras, a questão da habitação. Aí a questão da habitação, a Alckmin tem razão, não é uma questão predominantemente dos estados, é uma questão da União. E, enfim, São Paulo... Aí ele foi um momento que ele se saiu bem, né? Porque ele mostrou que São Paulo faz alguma coisa em termos de habitação e a habitação não é uma prioridade, uma responsabilidade tão grande dos estados. E aí quem escorregou, quem viajou na maionese, foi o Bonner e a Renata, né, o pessoal dali. Que ele falou que 1% do ICMS é utilizado em moradia em São Paulo. Não é? Depois houve uma discussão sobre saúde, a questão das OS, do SUS, e aí ele repetiu que as OS são um exemplo e tal, que essa é uma divergência histórica que eles têm com o PT. Estranho ele falar que é uma divergência que eles têm com o PT, porque o PT, embora não defenda exatamente o modelo da organização social, o PT defendeu algumas fundações de direito privado, que, na verdade, entra no rol de coisas não exatamente da rede própria, estatal, mas públicas, né, como ele mesmo falou. Então, o grau de divergência entre o PSDB e o PT nesse ponto talvez não seja tão grande quanto ele fez parecer ser. A grande questão aí é que até que ponto essas OS são patrimônio público e elas são voltadas para o lucro. Porque qualquer organização de saúde que começar a se voltar para o lucro, a gente sabe que a política de incentivos vai contra a lógica da saúde pública. Porque a saúde pública, a ideia é você tentar fazer as pessoas saudáveis para não precisarem do serviço. Né? E aí, instituições privadas, tem o modelo hospitalocêntrico, que é centrado no hospital, visa, ao contrário, cuidar não está nem aí para prevenção e cuidar das pessoas quando elas ficam doentes, porque é aí que você ganha mais dinheiro. Então existe uma diferença de prioridades, de objetivos muito grande entre um modelo e outro. E me parece que a discussão seria como, usando o modelo das OS, focar mais em prevenção. Né? Enfim, não se falou sobre o fortalecimento da atenção primária, que é onde mais se foca em prevenção. Eu falei já a minha proposta sobre isso, que eu seria favorável à federalização do financiamento das unidades de saúde da família, para o orçamento ser único, né? Ser unificado, e haver isonomia, expandindo agentes comunitários, expandindo profissionais da saúde, colocar carreira na unidade de saúde da família e tudo mais, para a gente revolucionar a atenção primária e, com isso, diminuir o gargalo lá nos hospitais públicos, enfim, nas UPAs e tudo mais. Essa seria uma perspectiva que prioriza a atenção primária. Mas, enfim, não se falou sobre isso. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, que essas entrevistas, na verdade, são... já há muito tempo o Jornal Nacional usa esse estilo de tentar colocar o candidato para sambar. Mas o teste sobre isso é como o candidato responde aos piores aspectos da sua candidatura. Quer dizer, em relação a Ciro Gomes, tentaram pegar ele com Lupe, SPC e Cátia Abreu. Ao meu ver, foram bem-sucedidos apenas no Lupe, que o Ciro não respondeu tão bem. Em relação a SPC e Cátia Abreu, eu acho que ele respondeu bem, ele escapou das três coisas, ele, enfim, escapou com essa. E também ele não respondeu a questão da declaração dele, disse que foi tirado de contexto, quer dizer, foi uma resposta, mas não foi das melhores. Bolsonaro tentaram, enfim, várias estratégias das questões sociais, culturais, enfim, conseguiram pegar ele em algumas,
que ele respondeu muito mal, em outras não, como a questão que ele usa do kit gay, eu acho que não conseguiram transformar aquela questão em uma questão complicada, até porque ele finalmente pediu desculpas por declarações antigas, o que já é alguma coisa, embora eu tenha dificuldade de acreditar, não sei vocês. Agora com Alckmin, claro, focaram na corrupção e no... Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, que ele disse no passado que era uma coisa muito importante para ele, que agora ele está rodeado de corruptos, né, incorruptos por toda parte ali entre a base dele. A resposta dele foi que tem quadros bons em todos esses partidos, insinuando que tem quadros ruins, mas não vai ficar falando sobre isso. Enfim, essa daí foi a entrevista do Alckmin. Eu acredito que a principal coisa negligenciada foram as reformas do governo Temer, porque se você cola Alckmin como candidato do Temer, o que ele efetivamente é, porque o Meirelles, vamos falar sério, é uma candidatura, enfim, só para constar, né? É porque o MDB não poderia apoiar Alckmin, porque aí ficaria muito evidente que ele é o candidato do Temer. Ele é o candidato que está num grupo que apoiou essas reformas que são profundamente impopulares e que, se essa pencha ficar colada, é muito difícil ele ir para o segundo turno. Aliás, o motivo central porque Alckmin está em quarto lugar, lembrando, cenário sem Lula, Bolsonaro, Marina, Ciro, Alckmin. Alckmin está em quarto lugar. Alckmin está em quarto lugar muito devido a essa conexão entre ele e a questão da corrupção, e ele e o governo Temer. O governo Temer é profundamente impopular e por isso essa conexão empurra a candidatura dele para baixo. Uma grande curiosidade que eu tenho é como é que ele vai usar o tempo de TV, já que ele tem tanto, para tentar subir. Ele vai se promover, vai resolver atacar Bolsonaro, porque ele e Bolsonaro estão na mesma faixa, né? Só que Bolsonaro na extrema direita e ele na centro-direita, ou direita de discurso liberal, embora com associados clientelistas e fisiológicos, da direita fisiológica, né? Enfim, como é que ele vai fazer, já que as candidaturas de Meirelles, Álvaro Dias e Amoedo está ameaçando aumentar nas pesquisas, 2 a 3%, o que já seria algo significativo para o Novo. Enfim, esse é um resumo aí e uma opinião, já que o pessoal... vou começar a botar aí nos vídeos que é a opinião, já que o pessoal fica com esse problema de achar que é parcial. Toda análise seguramente será parcial, não existe análise imparcial. Mas era isso aí que eu tinha para falar sobre esse confronto entre o pessoal do Jornal Nacional e Alckmin. Tá certo então, gente? Um abração, se você gosta do que eu faço aqui, se lembre de dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Até a próxima. Tchau, tchau.